Você já se perguntou se as ideias que você defende são realmente suas ou se foram colocadas aí sem que você percebesse? Essa é uma pergunta desconfortável, mas necessária, porque a maioria das pessoas vive acreditando que pensa por conta própria, quando na verdade apenas repete padrões, opiniões e visões de mundo que foram cuidadosamente moldadas ao longo do tempo. Desde cedo, você começa a ser exposto a narrativas. Na escola, na mídia, redes sociais, filmes, nas conversas, pouco a pouco, uma estrutura invisível vai sendo construída dentro da sua mente. E essa estrutura tem um nome: ideologia. Não no sentido superficial que muitos imaginam, mas como um conjunto de lentes através das quais você passa a enxergar a realidade. O problema é que você não percebe essas lentes. Você não acorda um dia e decide: agora eu vou enxergar o mundo dessa forma. Não. Isso acontece de maneira silenciosa, gradual, quase imperceptível. E quando você finalmente começa a formar opiniões, elas já estão condicionadas por tudo aquilo que você absorveu sem questionar. E aqui está o ponto mais perigoso. Quando uma ideologia se instala na mente, ela não apenas influencia o que você pensa. Ela define o que você é capaz de pensar. Ela delimita o seu campo de visão. Certas ideias passam a parecer óbvias, outras passam a parecer absurdas, não porque você analisou profundamente, mas porque você foi treinado a reagir dessa forma. É como se você estivesse dentro de uma sala com janelas pintadas. Você olha para fora e acredita que está vendo o mundo como ele é, mas na verdade está vendo um mundo filtrado por aquelas cores. E quanto mais tempo você passa ali, mais difícil se torna perceber que existe um filtro. Por isso muitas pessoas defendem ideias com extrema convicção, sem nunca terem realmente pensado sobre elas. Repetem discursos, adotam posições, entram em conflitos, mas não sabem explicar a raiz daquilo que acreditam. Isso não é pensamento, isso é condicionamento. E talvez o mais inquietante seja isso: ideologias não se sustentam apenas pela força dos argumentos, mas pela repetição e pela emoção. Quando uma ideia é repetida muitas vezes, associada a sentimentos fortes e reforçada por grupos, ela se fixa. E a partir daí, questioná-la passa a ser desconfortável, quase como se uma ameaça, quase como se fosse uma ameaça à própria identidade. Mas existe uma saída, e ela começa com um ato raro: questionar. Questionar não apenas o mundo, mas a si mesmo. Por que eu penso assim? De onde veio essa ideia? Eu realmente entendo isso? Ou apenas repito? Esse tipo de pergunta rompe o piloto automático da mente. Pensar de verdade exige esforço, exige disposição para desconstruir, para revisar, para admitir que talvez você esteja errado. E isso fere o ego. Por isso a maioria prefere permanecer dentro das próprias certezas, mesmo que elas sejam frágeis. Só que existe uma diferença fundamental entre ter opiniões e buscar a verdade. Quem busca a verdade está disposto a abandonar ideias quando percebe que elas não se sustentam. Já quem está preso a uma ideologia precisa defender suas crenças a qualquer custo, mesmo contra a realidade. No fim das contas, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você pensa ou você apenas reage ao que foi programado dentro de você? Porque a sua liberdade começa exatamente no momento em que você se torna capaz de perceber as influências que moldaram a sua mente e decide conscientemente não ser escravo delas. Pensar por si mesmo não é fácil, mas é o único caminho para enxergar a realidade com clareza. E sem clareza, qualquer ideia pode te dominar.